para a banca dos entrevistadores. Não deixe o homem falar, senão não tem bigode. Senão não vamos ter bigode. É realmente de uma facilidade de expressão a toda prova e com imagens belíssimas. Mas o doutor Alisson Paulinelli disse, naquele ponto da pergunta formulada maldosamente, é claro, é a nossa missão, é o programa Bigorna, disse sobre prioridades, entre aspas, ele mesmo frisou, desacertos, e esta pergunta é muito oportuna. É a segunda pergunta oficial da produção do programa. Em 1975, como ministro da República, numa conferência para estagiários da DESC, de Uberaba e de Belo Horizonte, o senhor disse que a Revolução de 64 tinha como meta prioritária fazer do Brasil o celeiro do mundo. Depois entrou outro ministro, falou em panela, encher a panela e tal. O presidente João Figueiredo tem reiterado os mesmos princípios e propósitos, mas o Brasil continua importando alimentos. Aliás, importando muita coisa, mas importando alimentos. A elevação da taxa de juros, ministro, o senhor também é presidente do BENS, a elevação da taxa de juros para a agropecuária é um desastre. Estímulo, desestímulo, é desespero. O que o senhor responde a respeito disso tudo, desta política que agora está sendo executada? Como o senhor vai explicar o que disse e o que está acontecendo agora? Não. Agora nós vamos chamar os nossos comerciais. Depois. Uma retificação antes de repetir a pergunta. Quando eu disse na apresentação mineiro de Lavras, Risques, mineiro de Bambuí. De Lavras, depois de 1953, a explicação do nosso homenageado de hoje. Portanto, o erro foi meu e me prontifico imediatamente à retificação. Mineiro de Bambuí. Nasceu em Bambuí e isto prova, doutor Alisson Paulinelli, que muita gente acompanha de perto a sua vida. E isso é muito bom. E depois, a partir de 1953, mineiro de Lavras. Também mineiro de Uberaba, e como, hein? E como? Por relevantes serviços prestados à ABCZ e a todo esse setor e região. Então, bem, é verdade. Bom, mas a pergunta é esta. Não precisa nem de repetir que o senhor viu bem o discurso dos estagiários, a DESG, e a prioridade já se falava, as outras prioridades, entre aspas, assinaladas pelo senhor, e agora, recentemente, com essa taxa, liberação dos juros, a taxa, este presentinho aos agricultores, 45%. O que o senhor tem a dizer sobre tudo isso? Bom, eu queria primeiro explicar bem o porquê do celeiro. Eu continuo acreditando no celeiro mundial. É uma questão de etapas. Eu diria, vamos fazer a comparação do mundo em que vivemos hoje com uma fazenda. O proprietário adquire a fazenda e essa fazenda, naturalmente, tem um mosaico de oportunidades. Uma bela várzea, terreno fértil, com uma ótima oportunidade de produção, uma parte de culturas ainda em mato virgem, também capaz de produzir, uma parte de cerrado, com a sua vegetação característica, a sua aparente incapacidade produtiva, e um carrascal. É evidente que o produtor, ao adquirir esta fazenda, pela emergência, vai primeiro cultivar aquela área que está mais à sua disposição. Cultiva a várzea. Em segundo lugar, ele, enquanto cultiva a várzea, tenta, retirando a vegetação nativa, cultivar a terra de cultura em segundo lugar. Terminada essa etapa, ele tem que buscar outras alternativas. Procura dominar o cerrado, compreendê-lo melhor, procura dar ao cerrado alguma condição melhor para que ele retribua e, por último, ele vai ser obrigado a cultivar até o carrascal. Mas ele precisa de ter a produção necessária à sua estabilidade.
o mundo não tem muita diferença. A agricultura nasceu no mundo, nas regiões do Éden. O clima propício, o solo fértil, a fruta próspera. É o clima temperado, bem definido, numa época do ano ao sol em abundância, 18, 20 horas por dia, a umidade, a semente é boa, cresce-se a vegetação, a planta, o fruto vem com maior abundância. O mundo conquistou a sua região temperada. Surgiram outras etapas. Ainda na região temperada, uma conquista de uma nova área, uma drenagem, uma irrigação, numa área mais seca, mas a verdade é que o mundo ocupou aquilo que tinha de ótimo. E ocupou de uma maneira inteligente, porque estas civilizações que ocuparam as regiões temperadas criaram também tecnologia, geneticamente melhoraram as plantas, multiplicaram o trabalho do homem pela mecanização, aumentaram a sua produtividade, criaram os insumos modernos que deram uma multiplicidade tremenda ao processo produtivo e chegou a um nível em que nova etapa tecnológica já passava a custar muito caro. É como se nós começássemos a inventar naquela várzea o processo de plantar até em 2 andares. Vai custar muito. Então é preciso de sair para novas alternativas. Eu quero dizer que o mundo está sendo abastecido pelas suas várzeas. E eu digo entre várzeas as regiões onde a agricultura floresceu, onde ela realmente se desenvolveu e onde se criou a tecnologia apropriada para ela. Mas acontece que essas regiões já estão totalmente ocupadas e o mundo continua carente e faminto. O que quer dizer que as regiões tradicionais de agricultura do mundo já faleceram em termos de capacidade de abastecimento. Portanto, o mundo tem de buscar novas alternativas. E a nova alternativa do mundo é criar uma nova etapa da agricultura. A tecnologia é diferente. As condições de produção são diferentes. O clima é muito diferente. Mas é ali a única solução que nós temos. E o Brasil é a grande alternativa. Somos a maior área tropical do globo.